Você já parou para pensar no verdadeiro significado de sacrifício? Não aquele sacrifício que a gente fala da boca para fora, tipo, perdi meu final de semana para trabalhar, mas o sacrifício que define o que é ser humano. Em 1998, Steven Spielberg entregou uma das obras mais intensas da história do cinema, O Resgate do Soldado Ryan. E esse filme não é só sobre guerra, é sobre o que nos torna dignos de viver. Logo nos primeiros minutos, a gente é jogado no caos. O desembarque na Normandia é impossível esquecer. Balas cortando o ar, corpos caindo, gritos, lama, sangue, medo. Spielberg não romantiza nada, ele mostra o inferno. E dentro dele, a humanidade tentando sobreviver. Ali, a guerra deixa de ser uma ideia distante e vira algo real, palpável, doloroso. O capitão John Miller, interpretado magistralmente por Tom Hanks, recebe uma missão absurda: encontrar e resgatar um único soldado, James Ryan, cujos 3 irmãos morreram em combate. Um homem entre milhares. E é aqui que começa a pergunta central do filme: vale a pena sacrificar tantos por apenas um? Essa frase ecoa durante toda a jornada, porque à medida que a tropa avança, cada soldado entende que o verdadeiro inimigo talvez não esteja do outro lado do campo, mas dentro de si. O medo, a dúvida, a perda. Spielberg constrói um retrato cru da moral em tempos de caos, onde cada escolha tem um preço e ninguém sai ileso. Em O Resgate do Soldado Ryan, o heroísmo não tem trilha sonora triunfante, nem bandeiras tremulando no fundo. Aqui, o herói é aquele que continua mesmo quando tudo parece perdido. É aquele que não atira por ódio, mas por dever. É aquele que, mesmo em meio à lama e ao desespero, ainda carrega a humanidade. Tom Hanks mostra isso em cada olhar. O capitão Miller não é um super-homem. Ele é um professor de inglês, um homem comum, jogado em uma situação que ninguém deveria viver. E essa é a força do personagem. Ele representa todos nós. O homem que sente medo, mas segue em frente porque alguém precisa. Quando o grupo finalmente encontra o soldado Ryan, interpretado por Matt Damon, vem o choque. Ele não quer ir embora. Ele quer ficar com seus companheiros e defender a ponte. E é aqui que o filme revela o seu coração. O sacrifício não é sobre morrer por alguém, é sobre viver com propósito. É entender que nossas ações ecoam na vida dos outros. O capitão Miller, ao dar sua vida para salvar Ryan, deixa uma mensagem que atravessa gerações. Ganhe isso. Essas 2 palavras ditas com o último fôlego são o resumo de toda a história. Não desperdice o sacrifício daqueles que vieram antes de você. Viva de forma digna. Faça valer a vida que foi conquistada com sangue, suor e lágrimas. Spielberg filma cada cena com um realismo quase insuportável. A câmera tremida, a fotografia acinzentada, o som ensurdecedor das bombas, tudo foi pensado para te colocar dentro da guerra. E o resultado é brutal, mas necessário, porque a gente precisa sentir o desconforto para entender o valor da paz. O diretor não quer te entreter, ele quer te lembrar. Lembrar que por trás de cada bandeira existem pessoas. Pessoas que sangraram, que sonhavam em voltar para casa, que tinham medo, mas foram mesmo assim. E é essa humanidade que torna o filme eterno. Quando Ryan, já idoso, visita o túmulo do capitão Miller, ele pergunta à esposa: diz para mim que eu vivi uma boa vida, que eu fui um homem digno. Essa cena quebra qualquer um, porque ela nos obriga a olhar para nós mesmos. Será que estamos vivendo de um jeito que honra o sacrifício de quem veio antes? Dos nossos pais, dos nossos avós, de quem lutou para a gente estar aqui? O Resgate do Soldado Ryan é mais do que um filme, é um espelho, um lembrete de que o verdadeiro heroísmo está nas pequenas escolhas, nas atitudes que ninguém vê, mas que fazem a diferença. O sacrifício, no fim, é o preço da empatia. E quando a gente entende isso, percebe que o mundo não muda por grandes gestos, mas por pessoas comuns que decidem fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Então, da próxima vez que você assistir O Resgate do Soldado Ryan, não olhe só para as balas, para os tiros, para o drama. Olhe para o silêncio entre as falas,
para o olhar cansado de quem continua mesmo quando tudo parece perdido. Ali está o verdadeiro sacrifício. Lembra da cena em que os soldados encontram o inimigo ferido e têm que decidir o que fazer com ele? É ali que o filme te deixa desconfortável, porque de repente a fronteira entre o certo e o errado começa a desmanchar. E é nesse ponto que o sacrifício ganha um novo significado: sacrificar a própria raiva. Deixar o instinto de vingança para trás e escolher a compaixão. Mas o filme também fala sobre uma guerra que não tem trincheiras, a guerra interna. Cada personagem carrega um pedaço da dor humana: o medo, a culpa, a saudade, a dúvida. E é justamente isso que torna o grupo tão real. Eles não são heróis de quadrinhos. São pessoas que poderiam ser qualquer um de nós. O médico que tenta salvar todos, mas sabe que não vai conseguir. O atirador de elite que ora antes de cada disparo. O soldado que escreve cartas para a mãe todas as noites. Eles representam o que há de mais bonito no ser humano: a capacidade de sentir empatia, mesmo cercado pelo horror. E quando o Capitão Miller finalmente cai, não é só um homem que morre, é uma ideia. A ideia de que alguém pode carregar sozinho o peso do mundo. E o filme deixa claro: ninguém consegue. É por isso que ele diz: ganhe isso, porque agora esse peso é nosso. Mais de 2 décadas depois do lançamento, o resgate do soldado Ryan continua sendo estudado, comentado e sentido. Não porque é um filme de guerra, mas porque é um filme sobre o que é viver depois da guerra, sobre carregar o fardo do sacrifício e transformar isso em algo maior. Spielberg não entrega respostas fáceis, ele entrega espelhos. Cada espectador sai do cinema com uma pergunta diferente. Uns pensam na família, outros pensam nos sonhos que deixaram para trás, mas todo mundo sai com o mesmo nó na garganta, porque no fundo a mensagem é simples e universal: viva de um jeito que valha o sacrifício feito por você. No fim, o resgate do soldado Ryan é sobre o que a gente faz com o tempo que nos foi dado. Não importa se você está em um campo de batalha, em um escritório, em uma sala de aula, ou apenas tentando entender a vida. O sacrifício sempre vai existir, mas cabe a nós decidir o que fazer com ele. E talvez o maior ensinamento de todos seja esse: que a verdadeira vitória não é voltar da guerra, mas conseguir continuar sendo humano depois dela. Porque no fim, a guerra passa, o tempo passa, mas o sacrifício é o que nos mantém vivos.